Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela comunhão. Ó Senhor, obrigado pela graça concedida por Jesus Cristo a cada um de nós na tua igreja. Abençoa os meus irmãos, toma em tuas santas mãos, Pai. Guarda, Senhor, crianças, jovens e adultos na tua igreja, abençoa os nossos ouvintes, manifesta, Senhor, o teu poder na vida da igreja, guarda os teus servos na cidade, os teus servos no campo, a obra missionária, Senhor, guarda a tua igreja, ó Deus, em todo lugar, onde há, meu Senhor, liberdade, dá graça ao teu povo, para que possam proclamar bem alto, Senhor, a tua bondade, o teu amor, o teu perdão. Onde não há liberdade, Senhor, que a tua igreja tenha, ó Deus, a prudência e possa, Senhor, falar do teu amor, meu Senhor, ocasionalmente, oportunamente, levando, meu Senhor, a preciosa semente, sabendo, ó Deus, que tu tens um propósito em cada situação. Deus fiel, Deus bondoso, Senhor do céu e da terra, guarda-nos, opera na nossa vida, abençoando os nossos ajudadores e intercessores. Guarda, Senhor, opera na vida da igreja. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1131, ano 22. O nosso propósito, desde que iniciamos o nosso trabalho em 1988 com a Escola Teológica e há 32 anos editoriais com a programação de rádio, o nosso único propósito foi trazer a mensagem da Palavra de Deus. E vamos trazendo isto, uma temática compreensível, boa para as pessoas alicerçar a fé de uma forma bem simples e inconfundível. Hoje o nosso tema, meus amados irmãos, a direção do Senhor e a fé. A fé é, além de uma experiência, é um aprendizado. A fé, além da experiência, porque a fé, ela nasce no coração das pessoas quando elas escutam a boa nova. A boa nova pode ser simples testemunho de cura, um simples testemunho de uma operação conhecida através de pessoas comuns, conhecidas e simples, e pode ser a boa nova traduzida, transmitida através de pessoas não conhecidas, pessoas que entram na nossa vida, faz aquele trabalho e sai. Então, é algo maravilhoso. E a Bíblia Sagrada nos ensina, na sua pureza e simplicidade, que a fé vem pelo ouvir. Então, a fé é uma experiência que inicia com um experimento auditivo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, quando ela nasce no nosso coração através do que nós ouvimos, um testemunho oral de alguém que não sabe ler, que isso aconteceu centenas, milhares ou milhões de vezes, quem sabe, e ela se torna para nós um aprendizado, porque você vai praticando aquilo que você ouviu, você vai conferindo aquilo que você ouviu, você vai crescendo, você vai se regozijando, você vai criando prazer naquele novo modelo de vida, naquela escolha, naquele caminho escolhido para percorrer. Então é algo maravilhoso. E o nosso tema hoje é a direção do Senhor e a fé.
O Abraão tinha um servo. Servo é servo, todo mundo sabe. É o quê? O servo é quem presta um serviço. Existem servos com a prestação de serviço remunerada, existem servos com a prestação de serviço escravizada, existiam servos com a prestação de serviço voluntário, no sentido de não querer sair daquele lugar por não ter opções. Existia muitos tipos de servos. E haviam servos que eram servos relutantes, que não tinham prazer nenhum em servir, e havia servos que faziam com todo o amor, com todo o prazer. E encontramos isto no Antigo e no Novo Testamento. O servo de Abraão era um servo absolutamente dedicado. Não conhecemos a história dele, não tem detalhes mais profundos, porque servos não têm isto. Mas o que temos é suficiente para a nossa edificação. E no Novo Testamento encontramos muitas histórias de servos, o servo do oficial, o servo que um oficial ir ao encontro de Jesus Cristo, clamar em benefício do servo, né? Tem coisas maravilhosas na Bíblia. Então, a direção do Senhor e a fé. À medida que nós estamos na direção do Senhor, a fé é alimentada pela palavra e pela experiência. Nós temos um exemplo extraordinário de servo no Novo Testamento, que é a história do Filemão, o Onésimo, o servo do Filemão, que Paulo se torna uma espécie de fiador. Então, são muitas histórias. O Abraão tinha um servo, este servo era um servo de muito valor, de muita confiança, e ele é incumbido pelo Abraão para dar continuidade, digamos, à solução do problema da família, que era o casamento, era o matrimônio, o enlace do Isaque. O Isaque era o filho da promessa e o Abraão estava velho. Como todo mundo sabe que é mortal, o Abraão queria que, mesmo se ele fosse surpreendido pela morte, se ele viesse a morrer, não houvesse nenhum prejuízo em relação ao Isaque, e ele responsabiliza o servo. Então, o nosso texto é Gênesis capítulo 24, versículos de 1 a 10. Este capítulo inteiro é uma peça de puro prazer espiritual quando a gente medita. Mas esse texto que eu escolhi, de 1 a 10, é suficiente para o nosso pequeno aprendizado de hoje. E era Abraão, já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que eu possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento.
Somente não faças tornar para lá o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam na sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Meus queridos irmãos, é maravilhoso ler a palavra de Deus, assim no conta-gotas, como eu faço. Vamos orar. Amado Senhor, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela direção. Obrigado, meu Senhor, pela fé. Obrigado, meu Senhor, por este implante glorioso no nosso coração. A fé no Filho de Deus, a graça para crer e para ouvir, para guardar o testemunho da tua palavra. Pai bendito, abençoa os meus irmãos, ajudadores, intercessores e amigos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, tem umas coisas da Bíblia que o homem ímpio nunca vai entender. O homem cristão entende razoavelmente. O ímpio nunca vai entender. Mas, neste pequeno texto, nós temos aqui umas coisas maravilhosas para comentar. Primeiro, a idade do Abraão. Abraão se sentia um homem velho. E, de fato, o Isaac já ia fazer 40 anos, ele já ia fazer 140, porque a conta é fácil de fechar. O Isaac nasceu no centenário do pai. Então, o Abraão chama o servo, aqui não diz o nome, mas é o Eleazar, o Eliezer. O servo Eleazar, a maioria das versões traduz assim. E por que a diferença? Porque o hebraico não tem vogais, é só consoantes. Então, nas traduções, tem emprego diferente de vogais e sons vocálicos. O Abraão era velho, todo mundo morre, e ele, prevenindo esta condição, esta situação, olha, meu servo, e se acontecer que eu morra antes, não dê tempo de resolver isto, você é o responsável. Você tem toda a responsabilidade, tudo é confiado a você, e eu quero agora te incumbir de outra coisa. E o que é, meu senhor? Você vai jurar diante de Deus, perante mim, diante de mim, perante Deus, sobre o futuro casamento do Isaac. E existia o costume de lá, que eu não sei traduzir tão bem, e poucos entendem, alguns chegam ao ridículo, mas havia um costume lá, o sujeito pôr a mão no assento e a pessoa do contrato sentar em cima da mão dele. Então, põe a tua mão debaixo da minha coxa, deixa eu sentar em cima da tua mão, deixa eu prender a tua mão com o meu corpo. É por aí. Não tem nada detalhado. Você deduz. São deduções que fazemos de costumes que não conhecemos. Você vai pôr a mão debaixo da minha coxa, ou você vai botar a mão no banco e eu vou sentar em cima da tua mão.
e você vai jurar diante do Deus que criou os céus e a terra, que não tomarás para o meu filho Isaque, eu morrendo antes dessa situação ser resolvida, uma mulher cananeia, uma mulher daqui mesmo. Pelo contrário, você vai à minha terra, na minha parentela, e traz uma mulher de lá para o meu filho Isaque. Estava tudo muito claro para o servo, porque era uma determinação do patriarca que o filho casasse com uma parenta. E ali ele não tinha parenta, ali só tinha pagãos, estranhos e pagãos. Aí o servo, que sabia as distâncias, as dificuldades, os costumes, aí o servo diz no versículo 5, como quem diz, o juramento é complicado, esse negócio é sério. E se acontecer de eu ir e não ter essa mulher para vir, nenhuma mulher quiser vir, porque lá ninguém me conhece. O senhor faz muito tempo que saiu de lá. Muita gente que conheceu o senhor, quem sabe já morreu. Então, lá não tem contato, não existe correios aqui para lá, não existe um contato renovado todo o tempo. Não se sabe, o senhor não sabe praticamente nada de lá. Eles lá não sabem nada a respeito do senhor. E eu chego lá e, se porventura essa mulher não quiser me seguir, meus irmãos, a fé. O patriarca tinha fé. O patriarca estava na direção de Deus. O patriarca buscava a presença de Deus. O patriarca tinha o conselho de Deus. O patriarca tinha as promessas divinas. Aí o servo diz: se porventura não quiser seguir-me, a mulher a esta terra, farei o teu filho ir lá. A tradução não é boa aqui, a versão do versículo 5 não é boa, porque diz: farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. O filho nunca tinha ido lá, então não seria tornar. Eu farei o teu filho ir à terra que tu nunca tornou lá, porque o Abraão nunca mais voltou lá, morreu e não voltou. Eu farei o teu filho ir a esta terra, essa seria a tradução melhor. Eu farei o teu filho ir lá e conhecer a mulher lá e casar lá, se for o caso. O Abraão disse: nem pensar, nem pensar, nem pensar, longe de ti, guarda-te, versículo 6. Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças tornar lá o meu filho. Não seria tornar. Seria: não faças o meu filho ir lá. Não faças. Guarda-te. Não permita que o Isaque vá lá. Lá Deus mandou eu sair e o Isaque não vai. Meus amados irmãos, a fé é uma experiência e um aprendizado. Abraão teve a fé, é o pai da fé, cresceu na fé, cresceu na graça e aprendeu a depender de Deus, aprendeu a estar na dependência de Deus. E neste passo de fé de Abraão, o versículo 7 fica absolutamente claro como a fé dele estava firmada. No versículo 6, ele diz: guarda-te, não faças, não permita que o Isaque vá lá na terra da minha parentela. E no versículo 7, o Abraão sela com um carimbo imaginário aqui. Ele diz: o Deus dos céus, o meu Deus, o Deus que me deu fé, o Deus que selou a minha fé, o Deus dos céus, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, que me falou
e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, aqui onde nós estamos. Ele enviará o seu anjo adiante de ti. O anjo do Senhor vai guiar você até aquela terra, para que tomes uma mulher de lá para o meu filho. É a fé, uma experiência e um aprendizado. O Deus dos céus vai enviar o seu anjo, vai te guiar até lá, para tomar uma mulher para o meu filho. Aí o versículo 8, olha a confiança deste homem de fé. Se, porém, a mulher não quiser te seguir, tu estás livre do juramento. Era muita fé, por isso é que ele é o pai da fé. A direção do Senhor na vida robustece a fé. Se, porém, a mulher não quiser seguir-te, serás livre, ou estás livre deste juramento. Agora, uma coisa eu te digo, não permita que o Isaque vá lá. No versículo 8, continua, somente não faças lá tornar o meu filho. Mas o filho nunca esteve lá, portanto, não seria tornar, seria ir. No versículo 9, o servo agora sem nenhuma dúvida pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, ou pôs a mão no assento, e o Abraão prendeu a mão dele com o corpo, sentou em cima da mão do servo. Era costume antigo, não temos detalhes. E jurou sobre este negócio: o Senhor tem a minha palavra. Aí também não tem aqui o texto, mas o Abraão disse: então cuida de fazer logo essa viagem. Providencie o que for necessário e assuma este compromisso que nós selamos agora. O versículo 10 diz: e o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor. O servo não tinha nada, servo é servo. O servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu com todos os bens, pois todos os bens do seu senhor estavam na sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, cidade de Naor. Era a indicação, tinha um nome, Naor. Naor era um referencial lá na terra. Meus amados irmãos, a fé robustece a nossa confiança. A experiência com Deus robustece a nossa fé. E precisamos, sim, da direção do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Essa história é belíssima. Se eu fosse você, lia todinha agora, porque quanto mais você lê, você medita, mais você se sente feliz e se regozija em tomar conhecimento da maneira de Deus tratar os seus servos na antiguidade. Nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso é dito a respeito do Senhor na antiga aliança e dito a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo em Hebreus. Deus abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar. Hoje nós vamos fazer a intercessão por uma família bem conhecida da maioria de nós. A maioria dos nossos amados irmãos conhece a família do nosso pastor presidente, Antônio José Azevedo Pereira, meu irmão, meu amigo, meu pastor, meu xará. E foi meu parceiro, como diz o Matuto. Eu cheguei aqui já casado e ele ainda solteiro. E nós tínhamos, apesar da diferença social,
uma relação de amizade muito boa. E eu continuo tendo profundo respeito por ele, pela sua missão e interesse no bem-estar dele, da sua família e, obviamente, da minha igreja, da nossa igreja, da Assembleia de Deus. Bendito o Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pelo teu grande amor. Queremos, ó Deus, agora apresentar a ti, Senhor, o que tu conhece tão bem, Pai, como servo. Pastor Antônio José, irmã Janilda, Senhor, toma este casal em tuas santas mãos. Guarda, Senhor, esta família, ó Deus. Eu tenho, meu Senhor, seus nomes aqui e tu tens diante dos teus olhos a vida e o futuro deles e dos seus familiares. Ó, meu Senhor, guarda eles, toma eles em tuas santas mãos, manifesta, Senhor, o teu grande poder na vida deles. Dá graça, abençoa, meu Senhor, o casal e a sua descendência. Abençoa, meu Senhor, os teus servos e os seus familiares. Opera em suas vidas, em seus corações, dando graça, a direção, Senhor. Ó Deus, e livra de todo mal, livra, Senhor, do opróbrio, livra, meu Senhor, de todo mal. Dá graça aos teus servos, meu Senhor, nesta grande missão. Amado Pai, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida, abençoa crianças, jovens e adultos, abençoa os meus irmãos, nossos ajudadores. Pai, recompensa com a bênção dos céus os nossos doadores. Meu Senhor, toma em tuas santas mãos cada vida, guarda a nossa congregação, nossos irmãos em cada bairro da cidade, em cada município do estado e em toda a terra. Pai bendito, Senhor da glória, guarda a tua igreja, Senhor, e nos dá graça para perseverar na tua presença e na sã doutrina. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.